Acho que o torcedor, pelo menos a gente tem muito contato com o torcedor, é, um bom número está satisfeito com essa janela. Por quê? Porque você traz 5 jogadores e 3 com potencial de serem titulares. O Lucas Ramon, o Danielzinho e agora o Cauli, né? Mais 2. E acho que também pelo perfil que eles têm, que não são grandes estrelas. Né? Não são jogadores caros. Essa é a pergunta aqui do Luca Bop, viu? Eu queria saber de você, Rui, e acho que isso conta muito a seu favor nesse momento em que você assume uma face visível institucional. Você substitui, ao mesmo tempo, figuras que estavam à frente, dando publicidade às coisas de São Paulo. Presidente Júlio Casares, Carlos Belmonte e Muricy. Eles saíram. E vem o Rafinha que está chegando. Mas agora o torcedor, começa a se acostumar com o seu rosto, com a sua função e com a sua voz. Coisa não acontecia antes. Né? Sim, isso é um dado de realidade que é indesmentível. Né? E daí eu queria ouvir você sobre... O São Paulo não está nessa situação financeira de hoje. Ele já estava numa situação financeira ruim quando vieram Rames Rodrigues e Oscar. Queria ouvir se você teve voz, se você analisou com essa mesma cabeça e serenidade quando esses jogadores vieram ou quando se aventou a contratação desses jogadores. Te respondo isso com muita satisfação. Seria desleal e desonesto se eu dissesse aqui neste momento que eu não participei da contratação do Rames e do Oscar. Eu não sou desleal e não sou desonesto. Então eu participei ativamente da contratação do Oscar e do Rames, portanto, os acertos e erros que aconteceram antes também são meus. Né? Acredito que o Rames foi um grande equívoco, e digo isso sem nenhum problema. Equívoco este que foi cometido por vários clubes antes dele vir para o São Paulo e depois de vir para o São Paulo, porque nós, de alguma maneira, projetávamos um cenário de risco porque os dados e os números dele eram preocupantes. As conversas que nós tivemos com ele, as conversas que outras pessoas tiveram com ele, o que ele disse, o que ele falou, o que ele mencionou, nos levaram a assumir um risco. Né? Que se poderia dizer assim, pô, mas um risco para um clube que está com dificuldade, sim. Depois eu posso falar da rescisão dele como foi. Né? O Oscar, eu penso diferente. Se a gente pegar os números do Oscar e do Ramos, são muito parecidos, né? Impressionante, assim, assistência, número de partidas, titularidade. O Oscar foi mais titular que o Ramos. Mas o Oscar, na minha avaliação, e obviamente eu respeito quem diverge disso, não foi um equívoco, porque não nos foi dado o direito de saber como ele estaria hoje numa pré-temporada, tendo feito uma pré-temporada. O Oscar fez jogos de sacrifício físico. Lembra aquele jogo lá contra o Náutico, em que ele jogou num campo que é absolutamente adverso para um cara com as características dele, e ele jogou uma barbaridade. E quis o destino, infelizmente, eu digo isso com muita tristeza, que fosse tirado do Oscar e do São Paulo o direito de responder essa pergunta de uma forma mais conclusiva. O Oscar não pode mais jogar futebol. E eu não sei se o Oscar pudesse jogar futebol se a gente não estaria dizendo no final da temporada que grande contratação foi o Oscar. Como o Oscar combina com o Cauli, como o Oscar foi a cereja do bolo desse time montado de forma espartana, de forma absolutamente estratégica, como o Oscar... A gente não sabe. A gente sabe que o Ramos foi um fracasso. E eu digo isso sem nenhum problema. Mas na rescisão dele nós tentamos amenizar esse fracasso, porque ele rescindiu o contrato dele através de uma iniciativa nossa e ele compôs como se ele tivesse rescindido também, porque ele queria ir embora. Isso ameniza o erro? Talvez, mas o erro foi feito. Eu só acredito e digo muito isso. O Oscar a gente nunca saberá se foi um erro ou um acerto. Os números são parecidos, mas o fato de que o Oscar não pôde demonstrar tudo que ele poderia fazê-lo é que me faz ter essa reflexão. Agora eu vou pedir para você contar um pouco desse bastidor aí da rescisão do Rames aí que você falou. Porque é curioso, porque o que parece pra gente é que, poxa, ele estar mais perto da Colômbia, que era o objetivo dele, a gente via claramente, né? O quão à vontade ele ficava na seleção para jogar e tal. Isso jogaria a favor, né? Aí queria entender o que pegou. Foi uma... Assim, ele achou que teria mais protagonismo apenas pelo nome dele? O que pegou, Rui? Alexandre, o Rames, primeiro eu tenho que ser muito justo com ele. Sempre
conversava muito comigo, ele me procurava muito na minha sala, porque eu virei quase que um coach eu não sou, né? Talvez um psiquiatra também não sou. Um conselheiro, vai. Confidente. Então eu não quero de forma alguma transformar o Rames num vilão. Claro. Ele foi convidado a vir ao São Paulo, ele recebeu proposta do São Paulo. O que talvez ele não tenha entendido, e a culpa talvez não seja nem dele, é a grandeza do São Paulo. E eu disse uma ocasião, a única vez que eu falei nesses últimos 5 anos, né? Eu disse que o Rames teria que se adaptar ao São Paulo e não o São Paulo ao Rames. Porque ele estava vindo para um clube gigante. Sim. Né? E ele talvez não tenha entendido o time dessa coisa. Ele precisava rapidamente se adaptar. Agora, claro, ele passou por situações que eu não posso dizer o nome aqui, mas ele às vezes estava treinando, e aí o treinador dizia, espera aí que agora tu vai revezar com o menino da base. São coisas que também a gente tem que entender que se está tratando de um jogador diferente. Né? E esses jogadores diferentes, tu tens que entender o que os motiva e o que não os motiva. Né? E a rescisão dele foi isso. Chegou um momento que ele também não queria mais estar no São Paulo, porque ele também não se sentia confortável naquele ambiente. É aí que a gente tem que ser, não oportunista, mas ter a noção de oportunidade de dizer, então tá, nós também não te queremos, vamos fazer um acerto aqui e tentar amenizar o erro. Mas eu penso que o Rames não teve a capacidade de sacrificar-se pela causa. Né? E a partir daí ele tornou a presença dele aqui inviável, porque o torcedor do São Paulo não admite isso. Claro. Rui, 2 jogadores com histórias muito parecidas de base no São Paulo, depois tiveram trajetórias distintas. O Oscar e o Lucas, né? Eles têm perfis diferentes também. Personalidade. O Lucas só que o São Paulino sofreu muito com a ausência deles, com essas lesões no ano passado, né? Porque são jogadores que o São Paulino queria torcer e ver decidindo, né, jogos, e não pôde no ano passado. O Lucas manifestava a sua tristeza, ele se dirigia ao torcedor do São Paulo, e mesmo antes dele ter essa recuperação, quando ainda o torcedor tinha dúvida, será que ele vai parar de sentir dor? Né? Antes de começar essa temporada, onde ele mostra que não tem mais dor e volta a jogar bem e tal, o torcedor não tinha em relação a ele o sentimento em relação ao Oscar. Né? O Oscar também sentou com você, como sentou o Rames, por exemplo. A imagem que o Oscar tem para a maioria dos torcedores é uma imagem ruim hoje, pelo que aconteceu no início da carreira dele e por conta de não ter entregado nessa volta também, ninguém quer se lesionar, mas a imagem é ruim. Né? Eu sinto isso e posso dizer isso porque a gente está sempre conversando com os torcedores e falando do Oscar. Faltou ele se manifestar, ele dizer do quanto ele sofria e quanto ele batalhava para voltar a jogar, né? Talvez. Faz parte da conversa com os jogadores, porque você está sempre lá, porque ele deve rescindir contrato e tal, e é uma história que no fundo vai ser uma história triste. Mas eu acho que essa história será contada ainda. Essa história do Oscar será contada por ele ainda. É um sentimento que eu tenho. Né? Eu convivo muito mais tempo com o Lucas do que com o Oscar, mas os meus anos de futebol e de vestiário me permitem reconhecer e conhecer pessoas rapidamente. Né? São 2 caras diferentes, né? São 2 profissionais muito comprometidos com o seu trabalho, mas são personalidades distintas. Né? Eu vi várias vezes o Lucas chorando dentro do vestiário, eu vi o Lucas depois do jogo contra o Santos chegar, se dirigir a mim primeiro, respeitosamente, para depois falar com o treinador e dizer, Rui, do jeito que eu não consigo mais jogar, porque eu estou enganando o nosso torcedor. Assim eu não sou o Lucas. Eu não posso estar jogando desse jeito com a camisa que eu tanto amo, com o torcedor que eu tanto amo. Né? O Oscar também me procurou algumas vezes, não dizendo essas palavras, mas também dizendo, olha, eu estou preocupado com a minha performance, muito antes dos problemas todos que ele teve, que as pessoas esquecem, ele quebrou 3 vértebras da coluna. Sim. Né? Num jogo em que ele estava controlando o jogo, quer dizer, ele sofre uma cama de gato, lá no sul a gente fala cama de gato, não sei como é que é em São Paulo. Assim mesmo, é isso mesmo. Gato, do Martim. E ele tem 3 vértebras fraturadas que terminaram salvando a vida dele. Vê como é o destino, né? Porque foi nessa investigação profunda. Né? Então, eu eu acredito que volto a falar sobre esse aspecto de não ter sido dado a ele o direito de desfazer essa impressão com o torcedor, porque ele não pode mais jogar futebol. Né?
São pessoas distintas? São. O Lucas é mais expressivo nas suas emoções, o Oscar menos. Mas não acredito, é uma sensação minha, de que nessa manifestação mais comedida do Oscar estivesse um desrespeito ao torcedor de São Paulo.